as saliências na superfície óssea. Como eu havia dito, são 4 classificações dessas irregularidades. Nós temos as saliências rombas, saliências articulares, áreas lisas e depressões. Muito bem, vamos começar agora com o crânio de bovino, que é o representante de todos os ruminantes. O primeiro osso aqui, então, como nós dissemos anteriormente, é o osso incisivo. Depois, vamos fazer uma revisão rápida para vocês assimilarem sem a coloração. O osso incisivo, osso maxilar, osso frontal, osso lacrimal e o osso zigomático. Aqui, na parte mais dorsal, o osso nasal, né? E o osso frontal se continua. Notem que esse animal ele tem os cornos, ao contrário daquele outro que a gente havia mostrado, mas faz parte do osso frontal. Na parte mais caudal aqui, o osso occipital. Na sua lateral, nós temos o osso temporal e aqui, ficando ventral ao corno do animal, fica o osso parietal. Na parte ventral, nós mostramos o osso incisivo, maxilar, esse é o osso palatino, né? Parte do osso zigomático, osso temporal e o osso occipital. Muito bem, voltando para o aspecto lateral, a vista lateral é onde nós vamos descrever agora as estruturas. Nós temos aqui uma elevação óssea. Reparem que o osso incisivo ele tem essa elevação óssea. Praticamente todas as elevações ósseas são chamadas de processos. Então, essa parte do osso incisivo foi chamado de processo. Tem aqui uma relação com o osso nasal. Portanto, esse processo do osso incisivo foi chamado de processo nasal, porque ele está em contato com o osso nasal, tá? E do osso incisivo. Voltando, processo nasal do osso incisivo. Toda essa elevação óssea foi chamado de processo nasal do osso incisivo. No osso nasal, nós também vamos ter uma elevação óssea. Reparem essa elevação óssea aqui, essa ponta de osso. Esse também foi chamado de processo. Como é o nome dele? Processo rostral do osso nasal. Seguindo de cranial para caudal, nós temos aqui o osso maxilar. O osso maxilar, reparem que ele tem um orifício. Esse orifício é uma saliência romba. Esse orifício aqui ele é chamado de forame. Praticamente todos os orifícios que a gente observa no crânio do animal, outro orifício aqui, esse aqui também foi chamado de forame. Ele vai ter essa nomenclatura praticamente todos os orifícios. E eles servem para passagem de vasos sanguíneos e as inervações. Esse forame aqui foi chamado de forame infraorbital. Qual a origem desse nome? Nós temos aqui um adjetivo chamado de infra. Infra é utilizado para alguma coisa inferior em relação a um ponto de referência. Nesse caso do forame infraorbital, a referência é o local onde está alojado o globo ocular. Essa cavidade foi chamada de órbita, tá? Então, o forame infraorbital, se a gente observar, ele está abaixo, ele está inferior à órbita do animal, por isso chamado de forame infraorbital. Nesse mesmo pensamento, nós vamos ter um forame que fica dorsal, ele fica acima da órbita, foi chamado de forame supraorbital. O forame supraorbital ele está presente em todas as espécies, exceto no canino. Observem que o canino ele não apresenta o forame supraorbital, somente o forame infraorbital. Depois nós vamos estar detalhando cada espécie para vocês. Voltando aqui nas estruturas na face lateral do crânio do bovino. Dorsal aqui, então, o que eu já havia dito, a órbita. Observem uma elevação que fica ventral à órbita, foi chamado de crista facial. A crista facial, ela é bem evidente, é uma estrutura, deixa eu estar mostrando para vocês logo, é uma estrutura que é bem evidente no equino. Isso aqui é a crista facial, assim como tem a crista facial
no bovino. Muito bem, seguindo as estruturas aqui, a gente vai ter o encontro. Reparem, nessa localização aqui, ó, você tem, nesse ponto aqui, a gente observa praticamente 3 elevações ósseas. Tem uma elevação óssea que vai estar em contato com esse osso mais dorsal, que é o osso frontal. Tem essa elevação óssea do osso frontal. Tem a elevação óssea do osso temporal e essa outra elevação óssea do osso zigomático. São 4 elevações. Todas 4 foram chamadas de processos, tá? E aqui vai uma dica. O osso, você tem que saber em qual osso está essa elevação óssea e qual osso está relacionado com ela. Como assim? Reparem essa ponta de osso, essa elevação óssea aqui. Ele foi chamado de processo frontal do osso zigomático. Assim como essa outra elevação que está em contato com ela, ó, como é que ela vai ser chamada? Processo zigomático do osso frontal. Ela faz parte do osso frontal. Esse mesmo pensamento a gente observa nessa região aqui, ó. Aqui nós temos a relação do osso zigomático com o osso temporal. Então, essa elevação óssea aqui foi chamada de processo temporal, porque ele está em contato com o osso temporal, mas ela faz parte do osso zigomático. Portanto, esse aqui é o processo temporal do osso zigomático. E o mesmo pensamento na ponta do osso temporal. Então, esse aqui é o processo zigomático do osso temporal. Tudo bem? Seguindo, nós vamos ter aqui a observação do osso parietal, como eu já disse, né? E uma outra grande elevação que está presente somente nos animais que apresentam os cornos, que é o caso do bovino, caprino e ovino, nós temos esse prolongamento do osso frontal. Isso aqui foi chamado de processo cornual do osso frontal. Na parte mais caudal, ainda pela lateral, mas na parte mais caudal, como eu já havia dito, nós temos o osso occipital. Então, no osso occipital, nós temos uma superfície arredondada, articular aqui, ó, que foi chamado de côndilo do osso occipital. Então, são os côndilos, que na verdade são 2, né? Côndilos do occipital. E, paralelo ao côndilo do occipital, nós vamos ter uma outra elevação óssea. Como é que vai ser chamado? Elevação óssea, na maioria das vezes, é um processo. Então, esse aqui é o processo porque está paralelo ao côndilo, foi chamado de processo paracondilar.